Eu verei o que nunca vi, a parte 42. 42 cultos, aprendendo sobre a visão. E se eu não tiver aprendido ainda sobre a visão, amado, no ano que vem não vai ter tudo isso de novo a respeito de visão. Então aproveita o que Deus está dando hoje. Amém? E entra nela. E entra na visão. Porque nós vamos subir. Eu vou subir. Eu estou subindo, amado. E as que vão ficar para trás, eu não vou voltar para pegar, não. Não vou, não. Quer ir junto comigo? Agarra. Agarra a visão. Porque Deus tem honrado este altar. Deus tem honrado a minha vida. Deus tem honrado a minha família. Deus tem honrado a vida dos meus filhos. Deus tem honrado a vida da minha esposa. Deus tem feito maravilhas na nossa vida. E eu mudar? Jamais. Jamais. Porque eu sei a quem eu estou agradando aqui neste altar. Amém, igreja? Aleluia. João 1, 16, 17 diz a palavra do Senhor. Aleluia. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Aleluia. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom. A Ti e somente a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Deus que nos trouxe a graça e a verdade. Deus que nos libertou do império das trevas, nos tirou da mentira, da tradição religiosa, nos tirou da mentira de homens, nos abriu os nossos olhos para que pudéssemos ver, enxergar a verdade e nela hoje estar firmes e constantes. Porque nós sabemos, ó Deus, que somente em Ti há liberdade. Somente em Ti, Jesus, há a manifestação das Tuas promessas. E nós queremos vivê-las. Nós queremos contemplá-las em nosso viver, Senhor. Por isso eu Te peço mais uma vez, Jesus, use a minha vida. Use a minha boca para falar à Tua igreja. Para ensinar, Senhor, o Teu caminho aos Teus filhos. Fazê-los, ó Deus, entender, compreender, Pai, a Tua vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. E só o Senhor pode convencê-los. Só o Senhor pode mudar pensamentos. Só o Senhor pode mudar aquilo que está dentro do coração do homem. Só o Senhor pode mudar, Jesus. E eis-me aqui para Te servir, para fazer a Tua vontade, hoje e quanto tempo o Senhor determinar, Senhor, na minha vida. Eis-me aqui. Usa-me, Deus, em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Obrigado, minha amada e querida esposa, linda. Meu amado e abençoado filho Vinícius, obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra. Homens e mulheres salvos, e salvos para sempre. Aqueles que foram comprados por Jesus Cristo. Aqueles que foram comprados por alto preço na cruz do Calvário. Aqueles que têm o selo da promessa. São selados com o Espírito Santo. E foram chamados por Jesus para reinarem em vida. A Bíblia Sagrada, amados, ela revela dois evangelhos.
Amém? O da circuncisão e o da incircuncisão. Então, um dado a Pedro e outro dado a Paulo. E nós falamos disso no culto de quinta-feira próxima passada, no dia 13. E se você não ouviu, não recebeu esta mensagem, por favor, vá à nossa página da Igreja Cristo Vive Palsul no Facebook ou no nosso canal do YouTube e ouça a respeito deste assunto que foi trazido pelo Espírito Santo à nossa vida. Porque, amados, viver sem o conhecimento, viver sem a revelação desta verdade, é viver uma confusão espiritual. E o Senhor diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, o conhecimento é tudo na nossa vida. Quando nós temos o conhecimento pleno da verdade, nós temos vitória, nós temos avanço, nós temos conquistas, nós temos uma vida espiritual perfeita em Deus. E quando se mistura a lei de Moisés com a graça e a verdade de Jesus, essa mistura gera uma cegueira espiritual nas pessoas. Então um dia a pessoa ela crê que ela é salva, outro dia ela pensa estar indo para o inferno. Um dia ela crê que ela é mais que vencedora e outro dia ela está de cabeça baixa, está lutando com o diabo, passando pela prova. Um dia a pessoa ela diz que ela tudo pode naquele que lhe fortalece, e no outro dia ela está lá fazendo um sacrifício, pagando preço, fazendo uma batalha lá, lutando com o diabo, para talvez alcançar algo do Senhor. Então é uma vida de grande confusão espiritual, que não leva o povo de Deus a lugar algum. E nós sabemos bem disso porque nós viemos dessa confusão espiritual. E nós nunca, quando estávamos lá, chegamos a algum lugar. Pelo contrário, rodamos e rodamos e rodamos em círculos com muita dor, sofrimento, tristeza, vida amargurada, vida de angústias. Então hoje nós temos a revelação da verdade que de fato nos libertou. E para a glória de Deus está nos elevando, está nos colocando num novo patamar com Deus. E é isso a visão de Deus para o seu povo. É isso que Deus quer para o seu povo, uma vida vitoriosa. Amém? Então, o evangelho da graça de Deus, e só esse evangelho edifica e dá herança. O foco do nosso ministério não está nas ordenanças da lei. Faça isso, não faça isso. O nosso foco está na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquilo que Ele consumou na cruz do Calvário. No que Ele fez por nós. Então o que foi dado a Moisés no Monte Sinai foi escrito em tábuas de pedra. A graça e a verdade, diz a Bíblia, que está escrito em nossos corações. Amém? Jeremias 31, 31 a 33 diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, nova aliança. O Senhor já estava profetizando. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará.
Amados, quando eu conheço a verdade, ela tem que me libertar. Quando a verdade não me liberta, tem algo errado comigo. Não é com a palavra, não é com o Senhor, é comigo. Então eu preciso me abrir para a verdade. Eu preciso me abrir para aquilo que Deus quer que eu entenda, porque Ele diz que tem algo novo para que eu viva. E tem muitas pessoas que ficam apegadas no passado, apegadas nas coisas que um dia já receberam na vida. Tem muitas pessoas, amados, que receberam a lei, viveram a lei, vieram para a graça e ainda não conseguiram se desprender de algumas coisas da lei. Não conseguiram se desligar de alguns costumes, de alguns pensamentos que são totalmente de condenação e de morte. Não tem essa liberdade com que Cristo nos libertou. E isso precisa ser mudado. E onde começa a mudança, pastor? Na minha mente. É na minha mente que começa a transformação. A graça, ela nos traz salvação. A graça nos traz intimidade com Deus. A graça nos traz o perdão. A graça nos traz a reconciliação. A graça nos traz a cura. A graça nos traz a prosperidade. A graça é o fim da maldição. Enfim, é o direito às promessas de Deus conquistadas na cruz do Calvário. Isso é a graça, amados. E a lei, ela traz a condenação e morte. A lei traz a maldição. Então há uma separação entre a lei e a graça. Em Gálatas 3, versículos 10 e 11 diz: todos são quantos? Todos, sem exceção. Todos é todos. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Amado, eu quero ficar bem longe de onde tem maldição. Deus me livre. Deus me livre. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então assim, eu preciso entender que um prescrito da lei, se tiver na minha vida, eu já estou debaixo de maldição. E o que é a lei, pastor? É tudo aquilo que foi consumado, foi vivido antes da cruz. Porque a lei, Cristo é o fim da lei. Então a lei parou ali na cruz. E o problema é que até hoje a lei ainda persiste. A lei até hoje está dentro das igrejas. Na maioria delas. 99% das igrejas hoje praticam algum ponto da lei. Falou em batismo em água, está falando de lei. Pastor, falou em jejum, está falando de um item de lei. E isso traz maldição. Porque Paulo diz que aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Não é o pastor Emílio que está falando. E o batismo em água, quando eu falo, escandaliza muita gente. Mas aqui na pregação, você vai ter argumento bíblico. E o Espírito vai te dar o pleno entendimento disso que eu estou dizendo. Porque Paulo diz, é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Qual é o batismo? Com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo que nós pregamos aqui. Com o Espírito Santo. Por quê? João Batista está lá pregando e batizando em água. E ele diz, eu vos batizo com água. Mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu.
E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, peraí. Tem o batismo de João Batista e tem o batismo de Jesus. Qual que você quer? Qual que você quer? Tem igreja que está querendo os dois. Fala, não, vamos aqui passar pelo de João Batista e depois a gente pega o de Jesus também. Isso é profanar. Isso é insultar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Em Gálatas 3:9 diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão batizou? Passou por algum batismo em água? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão viveu a graça. E o que é isso? Viver com Deus, caminhando com Deus, crendo em Deus, crendo na sua palavra e recebendo as promessas. Então, amados, quem que são os da fé? São os que não vivem debaixo de lei. São aqueles que vivem, aqueles que não estão debaixo de ordenanças, mas sim na graça, na liberdade com que Cristo nos libertou. Então não há graça sem verdade e não há verdade sem graça. Fora da graça não há verdade. O que há fora da graça, pastor? A lei, a confusão. Então, todos nós chegamos na graça totalmente com a mente confusa, confundida. E a graça e a verdade nos tornaram livres. Eu sou eternamente grato a Jesus por isso. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a graça, amados, ela não é um tema doutrinal. A graça é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus, porque Ele trouxe a graça e a verdade. Em Romanos 10,4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se nós cremos que o fim da lei é Cristo, pronto, a lei não pode mais existir na nossa vida. Ok? É graça, é liberdade, não libertinagem, amém? Nós não temos passe livre para pecar, de forma alguma. De forma alguma. A graça é muito mais séria do que as igrejas de lei aí fora. Gálatas 2, versículos 6 e 7. Aleluia. Olha o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Ele escreve assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Olha o descaso de Paulo em relação a Pedro, João e Tiago. É desses três que ele está falando. Olha a ousadia de Paulo. Vou ler de novo. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, por quê? Porque quando Jesus saía para orar, às vezes chamava quem? Pedro, João e Tiago. Então esses três eram os três que sempre estavam perto de Jesus. Então eles tinham uma maior influência. E aí Paulo diz: aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora? Então, naquele momento, não tinha mais valor nenhum. Olha. Quais tenham sido? Não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Amado, o que a lei acrescentou na sua vida todo o tempo que você ficou na lei? Com honestidade, diga. Com honestidade, o que a lei te acrescentou? E você, independente do tempo que você está na graça de Deus, o que a graça de Deus te acrescentou? Você quer exaltar o Senhor? Você quer aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Amados, o nível espiritual que a graça nos dá é fantástico, é maravilhoso. Tanto no nível de conhecimento, como no nível das promessas de Deus, na nossa vida. Nosso irmão Rick deu um testemunho tão lindo na minha casa essa semana, que ele falou que outrora ele não gostava de ficar dentro de casa, que ele não gostava de ficar em casa. É verdade, irmão Rick? Você falou lá, é verdade. A sua esposa estava do lado, confirmou. E que agora, o que você não vê é a hora de estar em casa, para ficar com a sua família. Não é? É a graça de Deus. É lindo isso, amados. É lindo isso, é maravilhoso. Então, essa liberdade nos traz essa paz. Essa liberdade que nós vivemos nos traz a vontade de viver aquilo que Deus quer que eu e você viva. Amém? Porque a graça nos atrai para a vontade de Deus. E quando nós encaixamos o nosso viver, a nossa vida na vontade de Deus, Deus se agrada de nós. E o que nos faz? Nos presenteia. Nos presenteia, mas com bons presentes. Deus nos agrada sim. Deus agrada um filho amado sim. Quando entende a vontade de Deus e entra nessa vontade, amados. Quando Deus me revelou a graça, eu disse, sim, Senhor, foi uma luta muito grande. Para mim, para minha família, para minha esposa. Mas, amados, olhando para trás hoje, quantas coisas o Senhor já fez a nosso favor. Quantas coisas o Senhor já nos agradou. Quantas coisas o Senhor já nos presenteou. Por quê? Porque Ele vê em nós o esforço de ficarmos firmes nessa graça. O esforço de andarmos, sabe, passo a passo, cada dia mais intenso, com a intimidade com Ele no dia a dia, amado. Porque viver a graça é viver 24 horas com Deus. É 24 horas na comunhão com Deus. Eu posso estar conversando com o irmão, às vezes, de outro assunto, mas o meu espírito está ligado ao trono da graça de Deus. Não há desconexão, não há. É uma conexão intensa. Porque eu sei que nós temos hoje o quê? O livre acesso. Eu não preciso parar e começar a orar para Deus me ouvir. Andando, eu posso falar com Deus e Deus está me ouvindo. Porque eu tenho livre acesso ao Santo dos Santos. E é com ousadia que eu adentro. É com ousadia que eu me achego a Ele. Porque eu sei que é isso que Ele quer. É isso que Ele fez na cruz. Ele me deu livre acesso. O véu se rasgou. O véu foi retirado. O véu é a lei. A lei foi retirada, igreja. Aleluia. O versículo 7, Paulo continua. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, está aí os dois evangelhos. Um a Pedro, da circuncisão, que é da lei. Então o que é isso? Pedro falava de Jesus com lei. Que é o que as igrejas fazem hoje. Fala de Jesus com batismo, com jejum, com vigília, com pagar preço, põe medo na igreja do diabo, do inferno, condenação e morte. Esse é o evangelho de Pedro. E o da incircuncisão foi confiado a Paulo. E qual é esse evangelho que você recebe aqui? É o evangelho que você recebe aqui, o evangelho da graça de Deus, amado. Então, olha, aleluia. O pacto da graça de Deus é o único e verdadeiro evangelho. João, Pedro, Tiago, eles não receberam a revelação da graça. A graça, quem recebeu foi Paulo. 2 Coríntios 2, 12, 2 a 4 diz: olha a humildade de Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos
foi arrebatado até o terceiro céu. Então, nesse momento em que ele escreve a carta, já fazia 14 anos que ele estava ensinando o Evangelho da Graça. Amém? Foi arrebatado até o terceiro céu, porque ele está falando dele mesmo. Se conheço um homem, é ele mesmo. Ele não está dizendo assim, eu fui arrebatado. Não, ele diz assim, olha, eu conheço um homem. Aleluia. Que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem era ele. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Aleluia! E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Amado, quando nós falamos do Evangelho da Graça de Deus, muitos se enfurecem. Muitos querem nos pegar e bater na gente. Porque com Paulo foi assim. Ele começou a pregar, os judeus batiam nele. A perseguição da lei, ela é implacável contra a graça. Porque os homens querem colocar o fardo nas ovelhas. Os homens querem colocar, amado, a salvação eterna nas mãos das ovelhas. E aí, pecador, Jesus está voltando, você vai subir ou vai ficar? É isso mais ou menos ou não é? Exatamente isso. A lei faz isso, a lei coloca o fardo, coloca o jugo, coloca a condenação, coloca a morte. E a graça faz o quê? A graça retira todo o pecado. A graça nos dá a salvação. De graça. Dom de Deus, não por merecimento. Porque por merecimento, ninguém vai ser salvo. Ninguém. Então é tremendo entender essa verdade. Gálatas 1, 6-9, Paulo falando aos Gálatas, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que foi isso aqui? Paulo ficou lá por um tempo com os Gálatas, lá na Galácia, ensinando a eles o evangelho da graça. Constituiu-se o quê? Uma igreja em graça. E foi embora, foi pregar para outros cantos. Passado um tempo, ele recebeu a informação que Pedro passou por lá. É sério. O Pedrão, nosso irmão, Pedrão, aquele que negou o Senhor 3 vezes. Ele passou lá na igreja da Galácia. A igreja bonitinha, amado, redondinha. Redondinha. Nessa semana perguntaram para mim, ô pastor, tem um primo meu lá, não sei de onde, lá do Japão, lá que vai vir para o Brasil, ele não pode ir lá pregar na sua igreja? Eu falei, não. Não, mas ele é uma benção. Eu falei, pode ser uma benção aonde ele for, mas na minha igreja ele não vai pregar. Mas como? Eu falei assim, aquela igreja quem manda é Jesus Cristo, ele colocou eu lá como pregador. Então outro lá não sobe. A não ser que Jesus me leve agora. Tire o fôlego de vida agora. Aí ele vai colocar quem ele quiser lá. Mas agora, enquanto eu estiver, outro não sobe. E o Pedrão passou na igreja. Amados, faz 6 anos que nós estamos aqui moldando, modelando. É ou não é? Numa luta. E é luta. É luta, amado. Para deixar a igreja adornada como Jesus quer, é difícil, amado. Não é fácil. E nós estamos nessa luta. Pá, pá, pá. E Paulo ficou lá com os Gálatas, desse jeito. Nessa luta, para deixar a igreja redondinha, bonitinha. É por fé. É por graça. Jesus é o fim da lei. Não tem mais. E, amados, pensa num povo que já estava acostumado com lei. Já estava acostumado com a lei. Conhecia falar da lei. Amém? Por mais que fossem lá uma igreja de gentílica, de gentios, era um povo que conhecia os judeus. Tanto que aí o Pedrão passa na igreja e fala, aqui está a igreja, pá, então vamos fazer um jejum essa semana. Vocês já foram batizados?
Tem que batizar. Como é que vai ser salvo sem batizar? Acabou com a igreja da graça. E aí Paulo vem com essa, sutileza. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que tem aí fora, amado, é outro evangelho. Isso não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Tá? Que ninguém vai lá na igreja, o pastor ele fala lá que é outro evangelho. Não, é a Bíblia que está falando. E é a mesma Bíblia sua. É a mesma Bíblia. Não é Bíblia diferente. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí eu digo para você, o que tem aí fora é um evangelho digno, são, ou é um evangelho pervertido? Olha, amado, é Paulo que está falando, não sou eu. Então, eles querem perverter a graça. Versículo 8, mas ainda que nós, olha o que Paulo diz, que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu. Então ele está dizendo assim, olha, passe aqui quem for, seja lá quem for, amado, pode vir, pode descer agora lá do céu o anjo e vir aqui agora, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, ou seja, aquilo que eu ensinei para você, se for além, seja anátema. Anátema, amado, é rejeitado. Outras traduções, maldito. Não é para ser recebido, não é para ser aceito, não é para ser vivido. Mesmo que esteja com a Bíblia aberta, falando de Jesus. Se for diferente do que Paulo ensinou, seja anátema. Mas pastor, ele está dizendo que se um anjo descer aqui agora, amado, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Se um anjo descer aqui agora e falar, eu vim em nome do Senhor dos Exércitos, e venho falar para vocês que vocês têm que fazer batismo em água. O que nós temos que fazer? Sai de retro, Satanás! Nós rejeitamos. Por quê? Está escrito. E é o que está escrito é o que vale. Estão entendendo, igreja? A dimensão disso, a dimensão de onde Deus te colocou, o plano de vida espiritual que Deus tem para a tua vida. Então, nós não somos uma igreja qualquer. Nós não somos uma igreja comum, mais uma igreja, nós somos a igreja de Cristo na terra. Por isso, a última reforma protestante. Por isso nós não vamos sábado na marcha para Jesus. Por quê, pastor? Porque nós não nos misturamos com isso. Nós não vamos fazer procissão de crente. Esse pastor, não vamos. Não vamos. A nossa vida de fé, mas ela está acima disso. Ela vai além disso. Nós estamos muito acima de um evento assim. Nada contra quem vai. Nada contra quem vai. Só que Jesus, amado, Ele está acima dessas coisas. Ele está acima deste evangelho que as pessoas tentam perverter. As pessoas estão aí dizendo, vamos saquear o inferno. Como assim saquear o inferno? Se todos os filhos de Deus estão salvos por Jesus através da cruz. E nenhum filho de Deus vai se perder. Como é que nós vamos saquear o inferno? Nós vamos tirar demônio lá do inferno? Está entendendo a incoerência? Porque as pessoas estão dizendo isso. Não, que nós temos que saquear o inferno. Espera aí, então nós vamos tirar demônio lá do inferno e trazer para o reino de Deus?
Porque todas as ovelhas de Cristo, amados, são salvas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E todas elas, ouça, todas elas vão ser atraídas pelo Espírito Santo para confessar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e serão todas elas salvas. E onde elas estão? O Senhor sabe onde está cada uma delas. Amém? E quantas vão viver esta graça? O Senhor também sabe, nós não sabemos. Eu só sei que eu e você adentramos por estas portas da graça, e aqui nós estamos firmes e vamos continuar. E glória a Deus por isso. Pastora, me ajuda. Aleluia. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Gálatas 1, 6 a 9 nós lemos. Então agora 1 Coríntios 3, 10. Falta o 9? Desculpa, então vamos ler o 9. É isso aí, Paulo reforça aquilo que ele falou. Assim como já dissemos, e agora repito. Então ele falou por 2 vezes. Repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, se alguém vem com o evangelho baseado em Pedro, em João, em Tiago, esses da lei, seja anátema. Seja rejeitado. Olha, aqui a gente prega a graça. Mas aqui toda a última semana do mês aqui a gente faz um jejum. Seja anátema. A gente faz aqui o culto de quebra de maldição. Que a gente vai para o monte, consagra, vem e nós expulsa os demônios. Seja anátema. Seja anátema. Seja rejeitado. Amado, onde a glória de Deus está, o demônio não entra. Para a glória do Senhor aqui neste lugar, há 6 anos, o demônio não pisa. Para a glória de Deus. Por quê? Porque onde está a glória de Deus revelada, é Cristo quem brilha. E o culto é 100% para aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Ele habita em nós, Ele está aqui nesta noite. E é a Ele toda a glória. Olha, amados, 1 Coríntios 3,10, Paulo dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Eis-me aqui nesta noite edificando sobre este fundamento. Então, porém cada um veja como edifica. Olha como é sério ensinar a palavra de Deus. Olha como é sério edificar a igreja de Cristo. Por isso eu disse para você, outro aqui não sobe. A não ser quem? Os meus bispos, aqueles que são os meus pastores, aqueles que são os meus líderes, aqueles que são os meus pais na fé. Outros não. Daqui da igreja, aqueles que são os meus filhos na fé. Aqueles que estão indo pelo mesmo caminho, pela mesma visão que o Senhor tem me dado. Amém? E fora disso? Não. Quer fazer uma visita? Seja bem-vindo, sente-se, ouça a palavra da graça de Deus. E se o Senhor, decidir manifestar que essa pessoa fique aqui, ela vai crescer na graça também. E quem sabe um dia ela esteja no altar pregando também a graça de Deus. Caso contrário, não. Se a igreja não for edificada nas 14 cartas de Paulo, isso não é igreja. Isso é um ajuntamento social falando de Bíblia. Falando, às vezes, de Jesus, mas não falando em nome de Jesus. Tito 1, 10 e 11 diz, olha Paulo, porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da lei, principalmente os da lei. Palradores frívolos. O que é palrador frívolos? Fica repetindo sempre a mesma história. Sempre a mesma coisa. Não acrescenta nada, não muda nada, e é sempre aquela mesma ladainha, sempre aquela mesma conversa fiada. Por quê? São insubordinados, são enganadores.
E isso não sou eu que estou falando, tá? É Paulo. Então, eu estou repetindo aquilo que Paulo disse. Se Paulo está dizendo, Deus respalda. Porque é Bíblia. E se está escrito, nós cremos. Há um espírito por detrás da lei. Deus sabe disso. Que usa a lei hoje para atingir o povo de Deus. Satanás. O diabo, ele conhece a Bíblia. E ele sabe que se ele plantar a lei dentro de uma igreja, ele tem livre acesso. Ele pode adentrar com a destruição. Estão entendendo, igreja? Então, olha, versículo 11. É preciso dar ouvidos a eles. Olha o que Paulo falou. É preciso fazê-los calar. E como que nós fazemos calar? Com a verdade. Com o que está escrito. Quer debater? Eu não vou debater. Quer discutir? Eu não vou discutir. Eu estou com a verdade. A verdade está aqui. Eu não perco tempo discutindo com ninguém. Gasto um dia, se preciso for, para ensinar alguém a graça de Deus. Para falar com alguém a respeito da graça de Deus. Mas discutir, debater, não perco meu tempo. A palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é para ser ouvida, crida e vivida. Amém? Então, olha, é preciso fazê-los calar. Por quê? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Estão de olho na lã das ovelhas. Não estão de olho na liberdade das ovelhas. Não querem ensinar o caminho da liberdade às ovelhas. Querem trazer para o aprisco e dominar as ovelhas. Prender as ovelhas ali. É isso que eles querem. Por isso a Bíblia diz, é preciso fazê-los calar. Gálatas 3, 1 a 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Isso aqui Paulo ainda falando a respeito de Pedro, que passou lá. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Olha, Paulo diz, quem vos fascinou? A lei enfeitiça. Fascínio. Fascínio. Fascinou. Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito, aleluia, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que nós recebemos o Espírito Santo, amados? Por um batismo em água? Por um jejum? Por ralar o joelho 2 horas orando a Deus? Por ouvir e crer. Por ouvir e crer, ou seja, pela pregação da fé. Assim nós fomos selados com o Espírito Santo. Versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha lá, estavam lá fazendo jejum, fazendo um batismo, fazendo uma vigília, fazendo obras lá, guardando o sábado. Estavam lá com as obras da lei de Moisés. Começaram no Espírito, começaram bem. E agora? Agora a gente está tentando se aperfeiçoar na carne. Aleluia. Então, uma igreja ensinada por Paulo é uma igreja genuína da graça de Deus. Por isso nós temos que ser imitadores de Paulo. Amém? A igreja de Cristo, ela tem que dizer, nós somos imitadores de Paulo. Se a igreja que se intitula de Jesus nessa terra não disser isso, ela não é a igreja de Cristo. Gálatas 5, versículos 2 e 4, 7 e 9. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, isso era um rito da lei, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 4. De Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Olha como é sério, mano, uma pessoa
viver a graça, conhecer a graça e de repente ela retroceder para a lei, diácono Marcelo. Olha que triste. A pessoa ouve a graça, recebe a graça, diz que entendeu a graça e num dia está aqui com nós, daqui a pouco está na onde? Batizando. Está batizando. O que Paulo diz? De Cristo vos desligastes. Da graça decaístes. Versículo 7. Vós corríeis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Aleluia. Aleluia. Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se tem isso aqui de lei, perdeu a graça. Perdeu a graça. E o que é então? É uma desgraça. É verdade, amados. Aonde tem um pouquinho de fermento já é uma desgraça. Então a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? Tomar muito cuidado, porque nós somos o povo que vive exclusivamente por fé naquilo que o Senhor fez a nosso favor. Então, o povo está aí fora, acreditando, amado, num copo d'água. É ou não é? Você vê aí na televisão esses programas, vai lá, enche um copo d'água, coloca agora aqui em cima da sua televisão, nós vamos fazer uma oração, e você vai beber essa água e você vai ser curado. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito disso. Para minha vergonha eu já fiz. Para minha vergonha. Ora, não tinha os olhos iluminados, não conhecia a verdade que liberta. O povo está aí fora acreditando no óleo de Israel. Olha, esse óleo veio lá de Israel, é R$1.000. Seu casamento vai ser restaurado, irmão. Você vai mudar de emprego, você vai ficar rico. Esse aqui é R$5.000. O povo está acreditando na água do Jordão. Essa água lá do Jordão, olha, você vai lá e joga lá na sua casa, lá, aproveita, já passa o rodo, já lava com a água, já limpa tudo. Já tira toda a coisa ruim. Amado, infelizmente a igreja está doente. Infelizmente, a gente brinca, a gente ri, porque hoje, graças a Deus, nós estamos libertos. Nós estamos na luz, de fato. Mas é triste ver os nossos irmãos aprisionados, acorrentados nessas mentiras, acorrentados na lei, acorrentados a homens que pregam por torpe ganância, a homens que estão ali, sabe, sendo enganadores, palradores frívolos, enganando as ovelhas de Cristo. É triste nós vermos a igreja, né, que é para ser a noiva adornada, sem ruga, sem mácula, acreditando, sabe, que vai trazer lá o marido de volta com um copo d'água, com um olhinho ungido, né, que vai tirar o filho do mundo, vai tirar o filho das drogas, com uma oração poderosa, que vai realizar um bom negócio, que vai mudar de emprego, que vai ficar rico, com essas formas aí de feitiçaria. De feitiços, porque Paulo diz, quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou para acreditar nessas mentiras? São pessoas enfeitiçadas pela lei. A lei enfeitiça. A lei prende. A lei mata. Tantos católicos, amados, tanto católicos como evangélicos, todos enfeitiçados pela lei. Enfeitiçados pela mentira. 2 Coríntios 5,16 diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Aleluia. Por quê, pastor? Porque agora, amados, nós seguimos o ressuscitado. Aqui nós paramos de imitar o Cristo carne. Aqui nós
Não fazemos mais batismo. Por quê? Não, porque Jesus foi batizado. Então aqui a gente batiza também. Não, aqui a gente não batiza. Por quê? Porque Cristo foi batizado porque tinha que cumprir a lei. Por isso ele foi lá ser batizado. Não, porque aqui a gente faz jejum. Porque Jesus disse, olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, Jesus não tinha ido para a cruz ainda, derrotar o diabo. Depois da cruz, ele derrotou. O diabo está derrotado. Então não é mais aquilo que eu faço que derrota o inimigo, mas aquilo que eu creio que ele fez naquela cruz. Isso derrota o inimigo. Isso faz com que todo o mal saia da minha vida. Porque Jesus ensinou lá no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, todas as investidas do inimigo, Jesus disse, está escrito. E por fim o inimigo se retirou. Hoje, a espada e confessamos ela. Está escrito, pelas chagas de Cristo eu sou sarado, pelas chagas de Cristo eu sou curado, e a enfermidade tem que bater em retirada. Quando o mal tenta contra a minha vida, contra o inimigo, armas ciladas contra a minha vida, eu pego essa espada, eu pego a palavra e confesso que nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará, nenhuma arma forjada prevalecerá contra a minha vida, porque esse é o direito do povo de Deus, é o direito dos filhos de Deus, é a herança do Senhor. Julgar toda a situação mediante a reta medida. E o Senhor é meu juiz e meu advogado. Amados, nós não precisamos fazer nada de obra sacrificial, de obra carnal, de algum rito, para mostrar a nossa fé a Deus. Nós não precisamos disso. Porque Deus sonda os corações. Então Deus vê aquele que está andando de fato na fé. No dia a dia. No dia a dia. Romanos 7,4 diz, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Para quê? Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Está entendendo isso? Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós só frutificamos para Deus quando vivemos a graça. Nós só damos frutos para Deus quando seguimos o Cristo ressuscitado, e não mais o carne. Por isso Paulo diz, olha, para pertencerdes a outro, porque eles estavam lá imitando quem? O Cristo carne. E Paulo vem e fala, parou. Vocês têm que agora imitar aquele que ressuscitou. Então a igreja de Jesus não pode seguir Jesus nos dias da sua carne. Deve seguir o ressuscitado, através da revelação dada a Paulo. Então essa aí sim é a igreja verdadeira. 1 Coríntios 11:1 diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem disse isso? Paulo. Então como não dizer que não somos imitadores de Paulo? Temos que dizer e temos que ser. Amém? Paulo imitava o Cristo ressuscitado. Assim nós. Por isso este ministério, amados, a Igreja Cristo Vive, ela é edificada nos fundamentos de Paulo, para ser de fato a igreja de Jesus. Romanos 7, versículo 6 diz assim, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei, que é a letra. Glória a Deus por isso, amém? 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a... Sabia disso? Que a lei dá força ao pecado? Que onde tem lei, o pecado se move. Não é o espírito que se move, é o pecado. Aonde tem lei, amado, repara. É a Bíblia. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
O que dá força ao diabo? A lei. Romanos 7:9. Outrora sem a lei eu vivia. Olha o que Paulo diz, isso é tremendo. Sem a lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. A lei mata. Por isso Paulo diz que a lei mata. E onde não tem lei? Aí tem vida. Porque aí há o espírito e vida. Glória a Deus. Por que a lei mata? Porque a lei faz a pessoa se sentir pecadora. Mas nós não somos pecadores? Somos pecadores que sabem e entendem que Jesus já nos justificou. Pecadores que entendem o perdão que já está sobre a nossa vida e por isso nós buscamos a santidade, a perfeição para não pecar. Não pecadores que ficam, se acusando ou aceitando a acusação do inimigo. Pecador. Aí, você pecou de novo. Aí, tá vendo? É isso aí mesmo que você é, pecador. A lei faz isso. Amém? Então, a lei, ela insulta a graça de Deus. Porque é um insulto, amados, levar as pessoas para serem batizadas num rio ou numa piscina. Ou receber uma aguinha no rosto. E dizer que os pecados dela estão sendo ali tirados. Aí você imagina, está lá no rio, né? Foi batizado, aí no rio tem jacaré, o jacaré sai comendo os pecados. Pecado dos irmãos. Ali o pecadinho, ali o pecado. Amados, isso é um insulto. Hoje, com os olhos iluminados, nós entendemos isso. E fazer isso, essa atitude, é profanar o sangue da aliança. 1 Coríntios 14:17 diz: dou graças a Deus. Olha como que o apóstolo Paulo trata esse assunto. Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei. Entende isso? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Se fosse algo tão importante, ele diz assim: puxa, que pena que eu não batizei nenhum de vocês. Mas como não tinha valor, diz: graças a Deus que eu não batizei nenhum de vós, exceto Crispo e Gaio. Então, ele chegou a batizar? Chegou. Por quê? Antes dele ser levado ao terceiro céu, ele batizou. Mas depois que ele ouviu o Evangelho da Graça, ele disse: opa, parou. Estão entendendo? Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar. Então, se nós somos imitadores de Paulo, esta igreja não é enviada para batizar, mas para pregar o Evangelho. Então nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, não com sabedoria de palavra humana, para que não se anule a cruz de Cristo. Aleluia. Aquele que batiza alguém em rio, em água, ele faz o quê? Anula a cruz de Cristo. Está claro? É eu que estou dizendo? Quem está dizendo? Quem está dizendo? A Bíblia. Paulo. Hebreus 6, 1 e 2. Diz assim: por isso, pondo de... O que é pôr de parte, igreja? Põe de lado, esquece, abandona. Põe de parte. Põe de parte. Aleluia. Os princípios elementares da doutrina de Cristo, o Cristo carne. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino e da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso aqui a gente não tem que falar. Não tem que ficar tocando nessa tecla, não tem que ficar... Não tem. Por quê? Nós precisamos ir para o que é perfeito. Versículo 1, coloca de novo para mim, pastora. Ô, Vinícius, por favor. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é... Então nós estamos aqui para isso. Para ir para aquilo que é perfeito. E se nós ficarmos no batismo?
Não estamos indo para o perfeito. E se estamos aqui naquela fila de imposição de mãos? Ah, Senhor, escreve agora o nome dele no livro da vida. Ah, Senhor, abençoa a vida dele. Vai para a perfeição? Não vai. Então essas coisas a gente põe de parte. Amém, igreja? Hebreus 8, 6, 7. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. É nesta aliança que você está, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a lei, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ok? Romanos 8, 1 e 2. Estamos indo para o fim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E você diga amém. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Marcos 2, 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. A graça não se mistura com a lei. Não dá. Por quê? Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Cristo não morreu em vão para nós. Por isso nós não anulamos a graça de Deus. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Receba em nome de Jesus, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Da graça você está debaixo, não da lei. Porque a lei é o que dá força ao pecado. E como você não está debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre ti. Romanos 6, 1 e 2 e terminamos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Não há possibilidade. Nós morremos para o pecado, na morte de Jesus, nascemos com Cristo para uma nova vida, para uma nova história, para reinar em vida com ele, para levar esta graça a todos aqueles que ele já ordenou receber e viver e ter a vida transformada pela liberdade que vem através da verdade. A verdade é a graça. A graça é a verdade. Fora da graça não há verdade. E você está nessa verdade, você está nessa graça. Então que você cresça cada vez mais nesta graça e neste conhecimento em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! Glórias e glórias a Deus. Vamos ficar de pé, igreja? Gostaria de orar com você. Amém. Pode apagar para mim aqui, Vinícius, por favor? O Senhor está confirmando em nossa vida a sua visão, nos fazendo entender e compreender aquilo que Ele já nos deu, já nos mostrou, já nos revelou, porque isso faz parte de viver na visão do Todo-Poderoso, viver a graça com pleno conhecimento, com pleno entendimento bíblico, onde o Espírito Santo nos revela, testifica em nosso espírito, e isso nos faz avançar, isso nos faz sermos elevados pelo Senhor, irmos a um novo patamar, irmos a uma nova dimensão, fazer com que a glória de Deus brilhe na nossa vida, é viver a vontade de Deus. Apaga, Vinícius, por favor.
E fazer com que o poder de Deus se manifeste em nós é viver por fé. É viver somente e exclusivamente por fé. Entendendo que a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus, não é nossa, não nos pertence, que somos totalmente dependentes dele e que pela fé nós agradamos a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Deus se agrada, quando Deus encontra fé, Ele manifesta grandes coisas, Ele revela o seu poder, Ele age, como eu disse, Ele tem prazer em presentear aqueles que vivem nesta fé, que se agarram a esta fé, que não abrem mão disso. Por mais que o mundo diga o contrário, por mais que pessoas à minha volta digam que não, por mais que a situação esteja ali diante de mim, mostrando-me que é impossível acontecer, eu ainda creio, eu continuarei crendo, eu permanecerei na fé, eu permanecerei confiando e agradando ao Senhor meu Deus, que é o dono do milagre, é o Senhor do impossível. Sei que é Ele quem tem o poder para reverter a situação, é Ele quem pode mudar, é Ele quem pode acertar, é Ele quem pode transformar, e Ele faz em favor daquele que nele espera. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso nós temos que confessar todos os dias. Acordar, amados, se olhe no espelho pela manhã e traga para a tua vida as virtudes de Deus. Com fé. Se olhe no espelho e diga o que você é. Se olhe no espelho e diga o que Deus diz a teu respeito. Diga, eu sou mais que vencedor, eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou eleito de Deus, eu sou escolhido, eu sou predestinado. O Senhor me fez por cabeça e não cauda, Ele me faz reinar em vida com Ele, Ele me deu uma família bendita, eu sou bendito nesta terra. O Senhor é minha força, o Senhor é minha capacidade, o Senhor é a minha luz. O Senhor me olha com amor. Eu sou especial para Deus, eu sou importante para Deus, eu sou importante para minha família, eu sou importante para os meus filhos, eu sou importante para os meus pais, eu tenho valor. Diga para você mesmo todos os dias de manhã. Traga as promessas de Deus, diga: o Senhor tem o melhor para a minha vida, o Senhor tem o melhor para a minha casa, o Senhor tem o melhor para o meu casamento, o Senhor tem o melhor, o Senhor tem o melhor, o Senhor tem a prosperidade para a minha vida, o Senhor tem riquezas ainda escondidas para me mostrar, para fazer chegar à minha vida, para chegar às minhas mãos. O Senhor tem o melhor preparado para mim. Creia nisso, amado, acredite nisso. Se faça acreditar. Se faça acreditar. Como que às vezes nós acreditamos em algo que às vezes não queremos acreditar? Falando aquilo, repetindo aquilo, e aquilo vai entrando. Por isso, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. E quando você se olha no espelho e começa a confessar o que você é diante de Deus, a sua fé está sendo alimentada pela verdade, pela palavra. E aquilo vai se tornar realidade na sua vida. Podem te chamar de louco, podem te chamar de esquisito, mas não abandone a fé. Eu estou te dando aqui um segredo, amado, que pode transformar rapidamente a sua vida. Porque você é especial. Você é especial. O Senhor te ama. Ele te colocou nesta igreja porque Ele te ama. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Viva esse amor. Receba esse amor. Viva intensamente esse amor. Seja feliz. Seja próspero. Cada vez mais.
Se abra para novas conquistas. Se abra para voos mais altos, porque o Senhor te dá asas como de águia, como a águia, para estar sempre voando voos mais altos. Não tema de assumir riscos na sua vida. Se é para o melhor, se é para o bem, assuma riscos. Assuma diante do Senhor, se coloque de pé. Se coloque de pé e diga: Senhor, em teu nome eu vou. Em teu nome eu vou. Porque eu sei que tu és comigo. Eu sei que o Senhor me chamou. Eu sei que eu não devo temer nada. Porque é o Senhor quem diz: não temas, eu sou contigo. E vá adiante, amado. Vá adiante. O Senhor tem o melhor para a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Deus bom. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais este culto, por mais esta mensagem preciosa, ó Deus, de conhecimento, de revelação, de entendimento da visão para a nossa vida espiritual. Obrigado, Pai, pela libertação na nossa alma nesta noite através do conhecimento. Obrigado por cada família preciosa que o Senhor trouxe nesta noite para ouvir a tua voz. Graças te dou por cada ovelha, Senhor, plantada neste aprisco, aquelas que têm crescido na tua graça e no teu conhecimento. Recebemos, Pai, para o nosso viver a expansão. Recebemos para o nosso viver a firmeza nesta graça e a multiplicação, Senhor, desta graça, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, através, Senhor, do nosso lidar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as pessoas que estão à nossa volta, que nós venhamos, Senhor, impactar, que venhamos impactar, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta, com este amor incondicional que nos alcançou. Este amor, ó Deus, que nos contagia, que nos inunda e que é refletido, Senhor, através da nossa vida. Que isso seja aperfeiçoado a cada dia neste lugar. Que seja aperfeiçoado em cada família, em cada casamento, em cada matrimônio, em cada noivado, Senhor. Senhor, que as crianças cresçam, ó Deus, neste amor de respeito, neste amor, Senhor, de união, neste amor, Senhor, de família. Que cresçam, Senhor, a cada dia, temendo a Ti, respeitando a Ti, vivendo para Ti, dando, Senhor, o testemunho da Tua glória. Pai amado e bendito, graças nós Te damos, Senhor. Retornamos aos nossos lares felizes, felizes, Senhor, transbordantes da Tua glória e da Tua graça. Pai amado e bendito, declaro sobre a vida dos Teus filhos uma sexta-feira maravilhosa, Senhor. Uma sexta-feira de sinais, de maravilhas, de prodígios. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que Tu és aquele que confirma com sinais e maravilhas a Tua palavra. Ela foi pregada nesta noite por este altar, Senhor. A Tua palavra foi semeada nos corações dos Teus filhos. Portanto, que haja, ó Deus, sinais, maravilhas e milagres, confirmando o poder da Tua palavra na vida dos Teus filhos, em o nome santo de Jesus. Amém. E todos que recebem e creem, digam amém. Glórias a Deus.